mês de maio, e aí é o mês que você sabe que você tem que pagar ali, né? Fazer sua declaração de imposto de renda, de tudo que você teve aí, de investimentos, inclusive do ano anterior aí, do ano passado, você está declarando agora. E é sempre aquela correria de juntar notas, de juntar o que foi movimentado, e sempre uma coisa olhando para trás, no passado. Então não é algo muito simples, né? Você está fazendo investimentos esse ano, você tem a sua carteira atual em 2025, só que você tem que pegar notas, você tem que pegar coisas que foram referentes ao ano passado. E aí demanda tempo, demanda organização, demanda inclusive a possibilidade de você, no meio disso tudo, cometer erros e cair na tão temida malha fina do leão. Então, esse vídeo aqui eu vou falar para você não como você deve declarar hoje, né, algumas coisas referentes ao ano passado, mas o que você deve fazer para evitar de cair na malha fina, evitar no ano que vem, tá? Então fique atento aos 7 erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de declarar investimentos no imposto de renda. Se você ainda não acompanha esse canal aqui do Oswald, faz o seguinte, clica aqui embaixo aqui para você seguir o canal e acompanhar novos vídeos aí toda semana, beleza? Bora pro vídeo aí, toma cuidado com o leão, fique atento a essas dicas que eu vou dar agora. Bom, esse vídeo, como eu falei, é para evitar equívocos, erros aí para o ano que vem na sua declaração, e se não ficar nessa loucura que você está nesse momento aí declarando seus investimentos. Eu estou com a minha colinha aqui na mão, então em algum momento ou outro aqui eu vou dar uma lida para facilitar a nossa comunicação a respeito dos investimentos. Então, o primeiro erro aqui comum é descartar notas de corretagem e comprovante de pagamento de imposto. Ao longo do ano, você vendeu ali alguns ativos de renda variável, fundos imobiliários, ações, ETFs, e isso gera nota de corretagem, tá? Então, você deveria ter guardado cada nota dessa numa pastinha. Então, se organize, tá? O primeiro ponto é esse, se organize e guarde todas as notas de corretagem e impostos que você pode ter pago. Mês a mês, coloca isso numa pastinha no seu computador, vai salvando isso. Isso vai fazer total diferença na sua declaração do ano que vem e vai evitar riscos aí de você errar ou deixar de colocar alguma corretagem que teve ao longo do ano. Isso pode gerar, inclusive, pagamento de imposto a maior, beleza? Então, esse é o primeiro ponto aqui que você tem que ficar ligado para evitar prejuízo aí na sua declaração. Deixar de quitar o imposto até o fim do mês seguinte da venda de ações. Segundo ponto aqui, esse é um ponto assim que eu vejo o quão é recorrente esse tipo de conversa com os investidores, tá? Então você presta atenção. Toda vez que você vender ações, tá? Você tem ali que teve lucro, tá? Importante isso. A partir de R$20 mil, tá? De venda de ações que foram vendidas com lucro, você vai ter uma incidência de imposto de renda no ganho dessas ações. E aí o que vai acontecer? Você tem obrigatoriamente nesses casos que emitir uma DARF, emitir um documento de pagamento e tem até o final do mês seguinte para você pagar o DARF sobre o lucro, tá? E esse DARF aí vai ser de 15%. Toda vez que você vender ações acima de R$20 mil, e aí você teve lucro na operação, você vai ter que emitir uma DARF, a responsabilidade é sua, pagar esse imposto em até 30 dias, né? Até o limite do mês seguinte. E aí você guarde essas notas, que é o ponto que eu falei aqui inicial, para que você declare isso no teu imposto anual também, tá? E caso você não faça esses pagamentos desses DARFs, você vai ter aí sim uma incidência de juros na sua declaração anual. Afinal, toda vez que você faz qualquer movimentação financeira, isso fica registrado. E aí a bolsa já declarou, né? E não é só você que vai ter uma declaração. Então, a Receita vai cruzar dados e ver que você deixou de pagar imposto em algum mês e vai correr juros em cima disso. Então, não deixe de pagar a DARF, não deixe de pagar o imposto ao longo do ano, toda vez que você tiver lucro acima de R$20 mil ali numa venda em ativos de bolsa, tá? Isso é super importante.
Terceiro ponto aqui que as pessoas cometem de erro e você não vai fazer mais isso, tá? Aplicar a alíquota de 15% sobre o valor total da venda, tá? Isso aqui, cara, é também outro ponto muito comum, tá? As pessoas, às vezes, na hora de declarar, elas pegam o volume total da negociação, né? E colocam 15% ali de tarifa em cima. No exemplo que eu dei aqui das ações, por exemplo. Só que quando você coloca sobre o total, você está pagando mais, cara, óbvio. É 15% sobre o lucro, tá? Então, vamos ao exemplo aqui que eu falei dos 20 mil reais. Digamos que você vendeu 22 mil reais em ações e teve um lucro de 2 mil reais, tá? Você teve um lucro aí de 10%. Sobre esses 10% vai incidir a tarifa de imposto de renda de 15%. E, poxa, então não adianta você pegar 22 mil reais e colocar 15%. Você vai estar pagando imposto a mais, você vai estar tendo prejuízo, tá? Detalhe, você pode e deve, inclusive, incluir e descontar aí do teu ganho taxas de emolumentos, corretagem que foram cobrados na negociação. Então você desconta taxa de corretagem, emolumento da bolsa, da B3, e aí sim, sobre o lucro, você vai botar os 15% de IR, tá? Então, não é 15% sobre o total. Você tem alguns benefícios aqui de descontar taxas que foram cobradas e é sempre sobre o lucro, tá? Então, não cometa esse erro, você nunca mais vai fazer isso. Se você fez, eu acho que você já aprendeu. Confundir também, isso aqui também é algo que ocorre, tá? Confundir a tarifa de day trade com uma tarifa de swing trade, tá? Então, day trade nada mais é do que você comprar e vender um ativo em bolsa ali no mesmo dia, tá? Então, vamos a um exemplo aqui. Digamos que você comprou um lote de ações de forma errada até. Você falou, putz, eu não quero essas ações, eu quero menos, eu quero um volume menor. E aí você vendeu no mesmo dia, ou seja, você fez um day trade aí, tá? E aí você vai lá, emitir uma DARF, porque você teve um lucro nesse day trade aí de R$1.000. Olha que maravilha. Sem querer, você fez uma operação que deu lucro aí no mesmo dia. Aí você vai lá e emite uma DARF para pagar o quê? 15% de imposto de renda. Tá aí o erro. Você tem que pagar 20% em operações de day trade. Essa é uma diferença, tá? Então é um erro comum, não cometa esse erro. Se você comprou e vendeu ativos e teve lucro no mesmo dia, você vai ter que pagar uma alíquota de 20% de IR, não é 15%. Vamos lá. Outra questão aqui também que é comum, tá? Omitir dividendos ou juro sobre capital próprio na sua declaração. No Brasil, esse tipo de dividendos, né? Por exemplo, quando as empresas pagam dividendos, distribuem lucros ali das ações que você tem na sua carteira, os dividendos ainda são isentos de imposto de renda, tá? Porém, isso não faz com que você não tenha que declarar. O fato de não pagar imposto não quer dizer que você não tem que declarar, né? Mais uma vez, na B3 já fez a declaração das suas movimentações no ano anterior. Então você também tem que colocar o que você recebeu de dividendos e juros sobre capital próprio, tá? Na sua declaração. Então, toda vez que você recebe isso, você vai receber um informe dizendo quantas unidades, em cima de quanto que você recebeu, qual a porcentagem, e isso você vai colocar na sua declaração. Volta ao ponto 1 aqui, que você não vai cometer esse erro. Guarde as notas de negociação, guarde tudo que você receba de informe de rendimentos, de dividendos e tal, para facilitar no ano que vem, beleza? Outro ponto aqui, ó. Isso aqui também é algo que acaba caindo na malha fina, tá? Então você fique atento, ó. Declarar o imposto de forma consolidada, tá? A Receita exige que os DARFs pagos ao longo do ano sejam informados mês a mês. Lembra que eu falei que quando você tem lucro acima de 20 mil reais numa venda em bolsa, né? Quando você vende acima de 20 mil reais e tem lucro, tá? Melhor dizendo, você tem que emitir uma DARF e pagar imposto. Isso na tua declaração anual também você vai declarar mês a mês, tá?
os DARFs que você pagou, todos os impostos que você pagou. Não é para você juntar tudo, somar e colocar uma única declaração ali consolidada. Isso pode gerar um erro de interpretação, isso pode gerar até um erro de cálculo e cair na malha fina só pelo fato de você ter consolidado todas as DARFs que você pagou e colocar um valor somente, tá? Não faça isso. É bem comum a pessoa querer ganhar tempo na hora de declarar e fazer essa soma, mas isso pode gerar um problema, uma dor de cabeça por algo simples. Coloque separado, bonitinho, mês a mês, as notas que você teve de negociação e isso vai evitar uma dor de cabeça. Ignorar tributos sobre ganhos com fundos imobiliários, cara. Isso aqui também é bem comum, tá? Vamos lá. Como que você vai ignorar, né, o pagamento de imposto de renda de um fundo imobiliário? Você tem que se atentar ao seguinte, tá? Seu assessor já deve ter falado, quem te atende aí, e é por isso que você tem fundos imobiliários na sua carteira, que os aluguéis mensais dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Bacana. Mais uma vez, você vai colocar ele na tua declaração anual, mesmo sendo isento. Porém, se você vende fundos imobiliários, tá, em algum momento, e lembrando da regrinha dos 20 mil reais, acima de 20 mil reais, a partir desse valor, e você tem lucro, a venda do fundo imobiliário, da cota do fundo imobiliário, com lucro, você tem incidência de imposto de renda de 20% sobre o lucro, tá? Então, mais uma vez, os aluguéis mensais são isentos de imposto de renda. Porém, se você teve um ganho, uma venda, né, com o valor da cota, exemplo, você comprou uma cota de um fundo imobiliário a 100 reais, quando você vendeu ele estava a 120 reais, você teve um ganho de 20 aí, né? Em cima desses 20 reais, você vai pagar 20% de IR, tá? E isso não pode ser ignorado, tá? Fundos imobiliários não são isentos em todas as negociações. Se você vender com prejuízo, beleza, não tem nada a pagar. Mas se você tiver lucro, você vai ter que pagar. Não esqueça disso. Bom, então esses foram aí os 7 pontos, né, principais aí que as pessoas acabam dando um vacilo e caem ali na malha fina na hora de declarar impostos, tá? Na sua declaração anual de imposto de renda. Anotou cada um desses pontos? Então você entendeu, né? Organização é a palavra-chave para evitar dor de cabeça e você não ficar nessa loucura que você está esse ano aí, juntando um monte de papel da onde, buscando e-mail, buscando um site da B3, as negociações. E aí, se você chegou até esse momento aqui, eu vou te dar uma dica extra, tá? Que eu falo para os clientes que eu atendo. Você tem um cadastro no site da B3. Se não tem, vai lá e acessa, tá? Faz agora. Área do investidor, tá? No site da B3 da Bolsa, área do investidor. Se você tem um cadastro, entra lá. Se não tem, cria agora. E aí lá você consegue pegar todas as notas de negociação que tiveram em bolsa em seu nome, em seu CPF no ano passado. Fica com essa dica aí, se você acompanhou o vídeo até agora. Isso vai facilitar e muito a tua vida. Por muitas vezes a corretora, onde está aí o seu investimento, as notas não vão bater, você vai achar que alguma coisa está faltando, e acontece sim, tá? Mas no site da B3, na área de investidor, no seu cadastro, fica tudo notificado de forma correta. Use esse site para te ajudar na hora da declaração anual. Fechado? Obrigado pela sua participação aqui. Curte esse canal, compartilha com outros investidores para que eles evitem cair na malha fina e tenham a dor de cabeça de pagar impostos a mais ou juros aí porque declararam errado. Pode pagar juros e multa, né? Então, fique atento. Um grande abraço para você. Fique atento aí na sua declaração. Ano que vem você não vai dar mole, né? Depois de assistir esse vídeo aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.